Olá! Eu quero que você fique comigo aqui a partir de agora para falar de um assunto muito interessante: a arte de se comunicar. Tudo influencia naquilo que você fala? O tom de voz? O modo de passar a mensagem? O modo de escrever? Qual o poder da comunicação? Como que você pode explorar as palavras, as mensagens, você e a sua imagem no seu trabalho e na sua vida pessoal? Hoje eu vou receber um convidado muito querido, que é o meu grandíssimo professor Gilvan Araújo, doutor e mestre em comunicação pela UFMG, é especialista em comunicação e gestão empresarial, jornalista e publicitário. É autor de 3 livros, o último deles publicado no final de 2017, intitulado Telejornalismo, da História às Técnicas, pela editora Intersaberes. O professor Gilvan também tem um canal no YouTube chamado Fragmentos Teóricos, onde ele aborda temas ligados à comunicação e às ciências humanas. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou muito feliz de te receber aqui, muito feliz, porque, como eu já disse no Facebook, como eu já disse para o pessoal aqui, eu te admiro demais, acho você um excelente profissional, mas não só como profissional, sabe aquela figura que você quer estar perto, que você vai ser eu gosto do jeito que ele fala. Então, você consegue nos ensinar muito de uma forma leve, nos fazendo refletir. Obrigado, Poliana, obrigado. Eu já acompanho você já há algum tempo, desde antes de você ir para a Itália, né? Já acompanhava o seu trabalho aqui nos canais de televisão e acompanho também o seu trabalho aí, né, com Transformazione. É assim que fala? É muito legal, muito legal. Vejo as suas postagens. Fiquei super emocionado com aquele vídeo que você fez da volta do Léo, do seu menino, que passou um tempo aqui no Brasil com os avós. Fiquei super emocionado, essa coisa de família, né? Muito legal isso, você poder compartilhar, ter essa transparência, assim, é muito bacana. Obrigada, Achei muito obrigada. legal. Até o cachorro, né, participando. Fala, escuta, discute assunto nas expressões. Ele é mestre em comunicação. Ele tem uma comunicação não verbal. Ele te olha, o jeito que ele se expressa, ele dá um texto pra gente. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou para essa live, né? Para a gente poder falar da comunicação digamos, nessa era digital, né? De conexões em tempo real, né? Com alguns probleminhas tecnológicos naturais, né? Mas que se tornaram muito comuns no dia de hoje, né? A partir da telefonia móvel, né? Do celular. E é interessante essa discussão, e eu achei assim, a sua proposta interessante, porque assim, a gente sempre pensa nas nossas relações humanas a partir da gente mesmo. Mas as nossas relações, elas se estabelecem quando há interação com o outro, né? Então a gente sempre quer assim a nossa melhor imagem, a gente quer a nossa melhor fala, a gente quer a nossa melhor ideia, a nossa melhor opinião. A gente quer tudo isso e quer que todo mundo aceite isso da forma que a gente pensa. E aí o fator complicador vem quando surge o outro, né? O outro nessa relação é que é um complicador, porque ele tem opiniões diferentes, às vezes iguais, às vezes diferentes, ele tem uma visão de uma imagem dele mesmo e dos outros, que às vezes pode ser diferenciada da sua. O fato é que as pessoas são diferentes. Mas elas entram nas redes sociais, por exemplo, buscando afinidades, buscando identificações, buscando pessoas iguais a elas, né? E o grande desafio das redes sociais, assim como é na nossa vida real, é a gente conseguir comunicar, né, se relacionar com pessoas completamente diferentes, né? É interessante, e isso a gente pensa assim em todos os campos, né? A gente pode pensar isso na questão do gênero, né? Assim como que existe uma exigência social de que
homens se comportem de uma determinada forma, mulheres se comportem de outra. E aí as redes sociais vêm e igualam o poder disso na edição, na produção, na linguagem, né, textual, ou de fotografia, ou de vídeo. Então, isso há um equilíbrio desses empoderamentos, porque na vida real, os homens, principalmente os machistas, né, eles se impõem muitas vezes pela força, pela voz mais alta, pelo dinheiro, né? E isso nas redes sociais, né, é igualado. Essa equiparação causa também um transtorno tremendo, porque desde o período da Idade Média, né, as mulheres que tinham poder eram queimadas, né, e ainda chamadas como bruxas, de bruxas antes de serem queimadas, porque ousavam a demonstrar que tinham algum poder, né, mesmo que fosse metafísico. Hoje em dia, o ser humano avançou tecnologicamente, mas essa primitividade continua a mesma, porque as pessoas continuam achando que elas vão se superar às outras, muitas vezes pela força, né? Pela ameaça, pelo medo, pela violência e principalmente pela desqualificação, do outro, né? Então, assim, eu vejo assim, uma mulher como você, independente, jovem, bonita, inteligente, isso incomoda muito. Isso incomoda muito, né? Porque se espera que uma mulher bonita, inteligente como você esteja casado com um homem para sustentar você, né? Essa beleza toda tem que ser sustentada por alguém. Ela não pode ter independência, ela não pode dar conta de si, né? E isso é muito interessante. Esses preconceitos, digamos assim, né? Esses preconceitos, eles são trazidos da vida real e eles se manifestam também no espaço, no cyberespaço, na virtualidade, porque as pessoas não mudam a sua personalidade porque estão nas redes sociais. Elas continuam sendo elas mesmas, né? Então, assim, se eu estiver falando demais, você pode me interromper, viu, Polly? Pode ficar à vontade. Eu quero fazer um comentário sobre essa visão aí que você disse sobre mim, que é muito interessante, porque isso influencia, inclusive, no meu trabalho, porque as pessoas avaliam, mas peraí, mas como é que pode? Se é uma mulher bonita, inteligente, ela tem alguém por trás disso, né? E é muito interessante que essa é uma comunicação, um pensamento que, na maioria das vezes, vem da mulher. Ah, sim, sim. Educação e comunicação lá de trás, de que a mulher tinha que arrumar um partidão para casar. Mulher bem-sucedida era ela que arrumava o partidão, né? Isso, né? Ela tinha que ser bonita para o homem, né? Ela não pode ser bonita para ela mesma, para a sua autoestima, né? Inclusive, assim, é interessante que nessa questão não sou exatamente o lugar de fala para falar do feminino, né? Mas o que a gente observa é que, muitas vezes, essa autoestima, ela não é algo que é de propriedade individual. Ela muitas mulheres só se sentem bonitas quando são elogiadas por outros homens, né? Porque, assim, elas não conseguem dar conta de que elas mesmas são capazes de si, né? Elas precisam dessa orientação. Isso também é uma comunicação. É a comunicação que ela traz para ela mesma. É como ela se comunica. Sim. Ela comunica com ela mesma, a informação que ela dá para ela, né? Ou seja, não é o mundo que está fazendo isso dela. É algo que ela colocou na cabeça dela e vive aquela informação. Sim. Comunicar. Sim, perfeito. Não é? Perfeito. Uma coisa que eu queria falar com essa história é que existe uma diferença entre a forma e o conteúdo, né?
Então, assim, as redes sociais, elas deram uma nova forma de comunicação. Elas trouxeram uma nova forma de comunicação, né? O suporte aqui do celular, essa nossa teleconferência à distância, né? É interessante porque mostra que existem formas diferentes de se comunicar. A gente pode se comunicar em silêncio, a gente pode se comunicar através de música, através de filme, através daquela fotografia. A gente pode trazer no nosso registro de memórias essas lembranças imagéticas e sonoras que a gente tem na vida. E isso tudo a gente está falando de forma. Quando a gente fala de forma, a gente não está falando necessariamente assim, embora McLuhan, né, aquele da aldeia global, ele falava que o meio é a mensagem, então ele diria, porque nós estamos aqui através da telefonia celular, então a nossa mensagem é desse tipo. Mas essa mensagem, eu acho que é uma questão que talvez ele não se atentou. Essa mensagem ela é carregada não só da forma do meio, né, mas também de um conteúdo. Né? E esse conteúdo é que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando de redes sociais. Porque assim, nas nossas relações humanas, a gente tem pessoas que a gente gosta, a gente tem pessoas que a gente não gosta, a gente é invejado, muito mais do que inveja, pelo menos no meu caso. A gente é muito invejado, então é um lugar de visibilidade, de exposição, mas nada disso dá o direito a ninguém de ser desrespeitoso com o outro, né? Porque, assim, no conteúdo, a gente permanece humanos. E as nossas relações têm que ter como base o respeito. Então, assim, eu acredito, particularmente, que falta ainda algo que a gente possa até pensar, né, Poliana? Assim, de um manual de boas maneiras nas redes sociais, sabe? Porque tem gente que não tem noção. Não, nenhuma. Eu podia ter um curso. Por exemplo, você vai fazer uma conta no Facebook, primeiro você vai ter que passar por uma prova, um curso para você pegar a carteirinha da rede social. Porque tem gente que vai no acelerador, entendeu? Jogando todas as angústias e frustrações da vida em tudo que ela vê pela frente. Né? É verdade. E uma coisa interessantíssima que é as pessoas continuam com a personalidade delas no Facebook e no Instagram. Porque já me disseram assim, você vai ligar para isso? Coisa que escreve em Facebook. Eu falo, mas o Facebook não escreveu sozinho. Alguém escreveu aquilo ali. Alguém pensa daquela forma. Sim. Então, se aquela pessoa falou aquilo ali, porque ela está atrás do telefone, ela está sendo mais honesta do que se ela estivesse na minha frente. Que atrás do telefone dá coragem, você não está de frente. Então a pessoa fala, então quer dizer, tá. Se ela estiver na sua frente, ela muda o comportamento. Isso acontece muito. Né? As pessoas que mudam o comportamento com você pessoalmente e no telefone elas têm coragem de fazer coisas que elas não fariam. Então, assim, rede social é feita de pessoas. São pessoas que estão ali movimentando as redes. Todas aquelas ações, todo aquele conteúdo, ele é desenvolvido por pessoas. Então, você pode achar que é uma bobagem ter uma rede social. Sim, e o fato da pessoa não ter caráter não significa que ela vai adquirir o caráter ao entrar nas redes sociais, sabe? Isso, ao contrário, isso vai potencializar a falta de caráter. Então, se a pessoa é má, se ela é invejosa, se ela quer o seu mal, ela vai usar das redes sociais como mais um instrumento para ela continuar sendo quem ela é. Né? Então, assim, não quer dizer, a pessoa não é uma pessoa na vida real e outra pessoa nas redes sociais. É ela mesma. É até interessante, porque na década de 90 e início da década de 2000, se discutia muito as teorias nas redes sociais, porque no Brasil ainda era muito incipiente, né, essa questão de interconectividade, né? Então se discutia muito essa questão da Second Life, né, da segunda vida, né, de você poder ser um avatar, né? Inclusive tinha um jogo, não sei se você se lembra, chamava Second Life, né, onde você criava o seu avatar
avatar, né? O seu espírito virtual, né? E você vivia aquela vida paralela que poderia ser completamente diferente da sua. Você podia ser um homem que você criava um avatar que era uma mulher, loura, dos olhos azuis, que não tinha nada a ver com você, e você vivia essa segunda vida lá na virtualidade, né? Eu acho assim que esses jogos, inclusive, eles caíram no desuso porque as pessoas perceberam que elas poderiam viver essa, entre aspas, segunda vidas por elas mesmas, né? Então, muita gente criou perfil falso e ainda cria perfis falsos nas redes sociais, né? Porque elas, assim, a lógica da psicologia dá conta disso muito melhor do que eu, que sou da área social, né? Mas, assim, a gente pode entender que a partir do momento que uma pessoa cria um perfil falso na rede, né? A primeira coisa que a gente observa é que ela não dá conta de ser ela mesma, né? Ou ela não dá conta, ou ela não gosta dela mesma, né? Então ela quer ser outra coisa, outra pessoa, né? E a segunda coisa que fica claro é que ela não é bem intencionada, né? Porque se ela entra se fingindo de outra coisa, então assim, ela não é bem intencionada, né? Mas isso tudo serve de alerta, porque também quando a gente fala que a pessoa não muda a personalidade dela, ela também não muda outros aspectos da sua vida. Embora ela possa ter algum filtro para poder melhorar a sua imagem visual, né? Mas ela não consegue, por exemplo, melhorar o seu grau de escolaridade, por exemplo, né? Embora a gente brinca que tem muita gente aí formada pelo Facebook, né? Porque ouve uma coisa dali, outra daqui, forma uma frase e sai com aquela frase como se fosse o conhecimento, né? A gente tem que entender que o conhecimento ele é um processo demorado, complexo, né? Não é simples adquirir conhecimento, porque ele demanda uma dialética, ou seja, demanda uma discussão sobre as possibilidades contrárias até se chegar a uma ideia, né? O próprio conhecimento científico é assim, ele tem que abordar pela dialética até a exaustão para falar, olha, não tem outra resposta possível a não ser essa, aí é ciência, né? E aí as pessoas se esquecem disso e saem por aí falando coisas absurdas, né? E é interessante porque, assim, esse tipo de comportamento não é só meu, ou seu, ou de alguém, é de todo mundo. Porque, infelizmente, né, não existe filtros nesse sentido nas redes sociais. Então, assim, qualquer um pode falar qualquer coisa, de qualquer jeito, sobre qualquer pessoa, e fica por isso mesmo, né? E aí é muito ruim, porque muitas vezes a gente espelha no outro aquilo que a gente, aquele mesmo tipo de comportamento que a gente gostaria que tivesse com a gente. Então, assim, a gente é respeitoso, a gente tem ideias, a gente tem opiniões, as nossas opiniões não são baseadas num puro achismo, né? E aí você às vezes elabora um texto, uma mensagem para colocar na sua rede social, e aí você tem todo aquele processo de reflexão, aí vem alguém e fala assim, não acho que é isso não, isso é a coisa mais ridícula, isso que você é um idiota, porque você não sei o quê, e aí, sabe, assim, haja paciência. A pessoa, muitas vezes, ela lê. Mas ela não interpreta, ela só lê. Não entende. Ela interpreta com o que está dentro dela. Ela lê, Sim. Entende com o que está dentro dela e já vomita, porque a resposta dela já está pronta, ela já está pronta para a guerra. Uhum. E muito bacana o que você está dizendo, porque, por exemplo, sobre política, eu nunca discuto, até porque fora do Brasil, eu acompanho muito pouco hoje. Então eu sei que tem pessoas muito melhores do que eu para falar sobre política. Quando eu quero saber sobre política, eu vou lá no seu Facebook, já descrevi isso. Quando dá É verdade. é um bafafá. Eu falo assim, vou lá no Giovanni, o dele é que eu confio. Se ele falar, eu tô seguindo. E vou lá no assim, e leio alguns comentários e tal. Então é muito interessante porque você sabe se comunicar. Agora, nem todos sabem se comunicar, mas querem se comunicar. Professor,
Onde está a arte? Qual é a arte de se comunicar bem? Você sabe que não existe uma fórmula assim muito precisa para isso. Eu acho, por exemplo, você é uma pessoa que se comunica super bem, né? Você tem uma imagem limpa, você denota transparência, você tem uma fluidez oral muito precisa, muito correta. Então, assim, eu acho que é uma pessoa empática, né, e simpática. Eu acho que isso tudo contribui para esse processo de comunicação. Mas eu acho que não tem fórmula, não, sabe? Assim, eu fico imaginando, se tivesse uma fórmula, eu tinha milhões de seguidores no meu canal no YouTube, né? Eu De acho que fragmentos tem um teóricos. E não tem, né? Você sabe que tem outras ex-alunas minhas que estão morando na Europa também, inclusive aí na Itália. Eu sempre gostei dessa troca de ideias com os alunos, né? Assim, principalmente sobre questões sociais, assim, que eu acho que são importantes de serem discutidas, né? Seja no campo da política, seja no campo social, na área das ciências humanas. E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente sai da aula meio que frustrado, porque sai com aquela sensação que talvez você não tenha sido completamente preciso em algum apontamento técnico da disciplina que você queria discutir com os alunos. E aí, alguns alunos falavam comigo, por que você não faz um canal no YouTube? Eu nem sabia o que era isso, sabe? Canal no YouTube. Se a gente, para mim, eu pensava assim, que as outras pessoas tinham condições de fazer e eu não. Aí um aluno meu insistiu demais, e ele mexe com essa questão de tecnológica, e é publicitário, foi meu aluno no curso de publicidade. E aí ele falou, professor, por que você não faz? Eu te ajudo. Aí, pronto. Aí eu falei, então eu vou fazer, mas aí eu quero fazer algo com conteúdo, eu não quero fazer banalidades do tipo que a gente vê no YouTube, assim, vamos fritar um ovo na água com uns 4 milhões de visualizações, porque assim, isso pode te dar algum retorno, mas satisfação, para mim, pelo menos, nenhuma. E tem que ter uma viabilidade também na produção, sabe? Então a gente está pensando alguns projetos assim para o ano que vem, né? Porque essa pandemia, ela meio que deu uma desacelerada. Até assim, para falar um pouquinho sobre pandemia, Polly, eu queria dizer assim, que as pessoas olham muito por um aspecto negativo dessa pandemia, né? Mas a gente também pode observar aspectos positivos, né? É lógico que se a gente for olhar para a questão da doença, do sofrimento, da morte, a gente vai falar, não, é terrível. Mas a gente pode pensar em outros aspectos, por exemplo, as pessoas passaram a promover mais encontros, mesmo que seja assim, como esse nosso, né? Isso dificilmente acontecia com um corre-corre daquele dia a dia que a gente tem que estar num monte de lugares, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem um tempo maior para a gente mesmo, para a gente poder refletir sobre as nossas coisas, sobre o que a gente quer, sobre as pessoas que nos interessam. A gente pôde trabalhar um pouco mais a nossa afetividade, né? E, é claro, também a gente pôde se aproximar mais, mesmo que à distância. Eu estava, na semana passada, eu fiz uma live para a UNA, que é uma faculdade aqui de Belo Horizonte. O tema que eu tinha sugerido era isolamento social e congestionamento virtual. Porque, assim, só para você ter uma ideia, em termos de live, são produzidos por dia um número de horas de live correspondentes a 101 dias. Então, você multiplica 101 dias vezes 24 horas, e é isso que se tem por dia em termos de produção de live só no Brasil, né? Então, assim, isso veio a demonstrar o quanto que a gente é importante, necessário, e a nossa existência se dá em função das nossas comunicações, das nossas interações com o outro, né? Ninguém consegue ser isolado. Uma das coisas que essa pandemia trouxe na área de comunicação é dar às pessoas a oportunidade de experimentarem e de buscarem o seu conhecimento em diversas fontes. E não ficar centrada pela correria do tempo, né, apenas numas mensagens de Facebook, por exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, assim,
participação em lives como a nossa, como essa que está acontecendo, onde a gente procura trazer, além de uma boa conversa, algum conteúdo, isso é extremamente positivo. Né? Então, essas oportunidades eu acho que vieram, ou pelo menos assim, as pessoas começaram a prestar atenção, né, nisso agora, quando elas ficaram mais isoladas em casa e por essa necessidade de interatividade, foram buscar janelas, né, para esse aprimoramento, para esse conhecimento em diversas plataformas virtuais. Com relação a ruídos de comunicação, Gilvan, nós que queremos comunicar, tá? Seja eu uma comunicadora, né, uma comunicóloga, seja uma pessoa que quer se expor, que quer expor a sua opinião, que quer falar o que sente e o que pensa. A gente fala uma coisa, vai bum, 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 reflete ali, cada um entende de um jeito. Tem os ruidinhos, a mensagem chega de outro, como um telefone sem fio. Uhum. Eu acho assim, hoje em dia a gente está vivenciando o pior ruído de todos, que são as fake news. Né? Isso sim é um ruído terrível para a comunicação, porque é algo elaborado com a intenção é uma mentira elaborada com o propósito de parecer verdade. Né? Isso é muito danoso. Agora, esses ruídos menores, né, eles são, a gente não pode se achar responsável pelo não entendimento do outro daquilo que a gente produz, entende? O que a gente não pode é deixar que o outro, né, interfira na nossa vida a ponto de mudar quem nós somos. Né? Assim, da gente achar que a influência do outro, o não entendimento do outro, a falta de educação do outro, né? A falta de conhecimento do outro possa interferir na nossa vida a ponto de falar, então eu não vou falar mais sobre esse assunto porque isso desagrada a fulano ou a Beltrano, sabe? Porque, olha, nem Cristo, né? Nem Cristo. E você está vivendo num país assim, onde a religiosidade é bem preeminente, né? Assim como no Brasil, né? Mas nem Cristo para agradar todo mundo. Então o que a gente tem que ter é uma ética na nossa conduta, sabe? E o resto, paciência. Sinto muito. Existe um delete aí que a gente deveria ter na vida real, que assim, muitas vezes a gente quer fazer isso, né? Quer se afastar de determinadas pessoas na vida real e a gente não consegue. Pelo menos na rede virtual a gente tem essa vantagem. Se a pessoa está te incomodando demais, você deleta, bloqueia, apaga. Né? É mais fácil assim, né? Eu fiz isso, achei tão libertador, eu precisava de umas vagas no meu Facebook. Começou muita falação, falei, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ficar assim? Vai lá pro seu, eu fico aqui no meu. Isso. Da sua casa? Vai pra lá. Isso mesmo. Eu acho que naquela manual de conduta que eu estava te falando, eu acho que a gente podia escrever assim, olha, uma das condutas para se trabalhar com rede social é assim, se você ouve ou vê alguma coisa que você não gosta e não está te pedindo a sua opinião, então passa batido. Pronto. Sabe? Eu acho que assim, a indiferença é o único sentimento na vida que não consegue ser correspondido, sabe? Então seja indiferente a aquelas coisas que não te fazem bem, entendeu? Passa ao largo, né? Como dizia, passa ao largo. E se concentre naquilo que te faz bem, te faz feliz. Isso é que é importante. Sensacional. Já abri a agenda, tá? Porque estão perguntando na próxima live. Vamos fazer o seguinte, vai ser uma live diferente. Nós vamos ter a sua aula no meu Instagram. Tá bom. Eu vou fazer com o meu caderninho, você vai decidir um tema, vai me passar esse tema e você vai dar uma aula no meu Instagram. O que você acha? Eu acho legal, Se você quiser, a gente pode falar de preconceitos, né? A gente pode falar de preconceitos e de forma de como lidar com esses preconceitos, né? Não só o preconceito racial, mas o sexual, o de estética, todos os tipos de preconceito. Né? Eu acho que é um tema que sempre me agrada, porque vamos falar então das desigualdades, né? Exato. Então já está marcado, pessoal, às 18 horas, horário do Brasil, na segunda-feira, coloca na agenda, relógio para despertar,
Aula do Professor Gilvan aqui no meu Instagram. E vocês, a partir de agora, comecem a seguir o nosso professor, que é fantástico, e também se inscrevam lá no canal Fragmentos Teóricos. Professor Gilvan, meu querido amigo, muito obrigada. Nossa live está terminando. Te agradeço demais. Foi um encontro delicioso. E eu tenho certeza que segunda-feira vai ser ainda mais espetacular. Obrigada pelo seu carinho. Se Deus quiser. Viu? Se Deus quiser, eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.